Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui nossa aula de geografia hoje, tá bom? Iniciando aí, concluindo a nossa semana, graças a Deus. O nosso tema hoje, né, do nosso conteúdo é cidades e municípios. A nossa aula é de história. A gente vai ver esse conteúdo na página 44 até a página 47 do nosso livro de história, tá bom? Vamos aqui aprender um pouquinho sobre como é formada as cidades, os municípios, o que é um município, né? Muita gente não sabe, né, o que é um município, o nome da nossa cidade. Então, hoje a gente vai ter uma reflexãozinha e vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Primeiramente, a gente vai refrisar aqui um pouquinho o conteúdo que a gente já viu na nossa aula anterior, né? Falando sobre o início da civilização, como foi o processo, né? Do começo, né? Da civilização, enfim. Então, assim, a gente está vendo aqui nessa imagem, né, uma imagem pré-histórica, né, que lembra os homens da caverna. Então, a gente, quando começa a comentar sobre esse assunto, o início da civilização, alguns pesquisadores acreditam que as civilizações, elas começaram a dar início através dos nômades, né, que nômades era um nome que se dava, né, a grupo de pessoas ou apenas uma pessoa que não tinha um local fixo para residir, ou seja, aquela pessoa ficava certo tempo em um local, depois se direcionava para outro, enfim, né? Até que, com o passar do tempo, foi que veio o surgimento das primeiras civilizações, certo? Porque as pessoas começaram a se agrupar em alguns lugares e a começar a se acomodar por mais tempo naqueles locais. Mas antigamente os nômades eram caracterizados as pessoas que não tinham um local fixo para residir, né? Não demorava muito tempo. E com o passar dos séculos, né, passou alguns anos, na verdade foram mais de 5.000 anos, né, até vir realmente a questão das pessoas ficarem fixas em um local, né. Foi quando começaram a surgir as primeiras cidades, né, que foram chamadas de Mesopotâmia, que é considerada como uma cidade entre dois rios, né. Então, foi daí que começou a surgir o primeiro grupo de cidades, de civilizações em grandes números, né? Em vez de ser apenas um grupo pouco, né? Um grupo limitado de pessoas em um determinado local, aquelas pessoas foram começando a atrair outros grupos de outras pessoas, fazendo com que aquelas pessoas começassem a construir suas casas naqueles locais, né? E assim por diante a cidade, né? Ir se formando, né? Então, foi assim que veio o surgimento das primeiras civilizações, das primeiras construções de cidades. Até que, com o passar também dos séculos, o avanço, a tecnologia veio aprimorando a formação dessas cidades, né? A gente viu no slide anterior como foi o processo das primeiras casas, né? As primeiras cidades. Já nesse, a gente já observa que já tem a imagem de uma cidade, né? Que retrata uma estrutura mais moderna, né? Que é a construção de prédios, a iluminação, né? Coisas que antigamente não existia, mas que com o passar do tempo a cidade veio aprimorando. Então isso facilitou muito a questão das pessoas ficarem cada vez mais fixas, né, nos seus locais onde elas querem conviver, porque a cidade, além dela trazer esse benefício, né, dessa aglomeração de pessoas, né, mas também tinha que trazer também para as pessoas um aconchego, um acolhimento, um espaço agradável, né, permitindo que elas consigam viver, né, bem, ter uma mordomia, né, para viverem. Então, as metrópoles, né, que são as cidades que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população, elas têm que oferecer, né, por conta dessa comodidade para as pessoas, elas têm que oferecer os aeroportos, né, que a gente sabe que o aeroporto é um local onde as pessoas podem ir para outro estado, outro país, né, com mais rapidez, né? Então, os aeroportos, além de permitir esse trajeto para as pessoas, também as embarcações, né, produtos que vêm de outros países, de outros locais do mundo, né? Então, os aeroportos, eles trazem essa comodidade para as pessoas em cada região onde elas vivem, certo? Também tem que oferecer serviços de transporte, né, que são os transportes coletivos e também os transportes pessoais, né, que é o carro, a moto, que hoje em dia grande número da população possui.
Hospitais, né? Nós sabemos que os hospitais, eles são essenciais para o nosso dia a dia, né? Não por conta da gente ter que ir ao médico diariamente, mas algumas pessoas, elas precisam ser acompanhadas, né? Por conta da fragilidade da saúde, algum acompanhamento que deve ser feito. Então, os hospitais, eles têm que estar presentes nas metrópoles das cidades, tá bom? Já as cidades interioranas, né, que já são caracterizadas pelo aspecto do interior, por ser uma cidade do interior, as cidades interioranas, elas são classificadas, né, pelas características de serem umas cidades do interior, né, são cidades pequenas, onde as populações não são tão numerosas como as cidades das metrópoles, né, que são chamadas também as cidades urbanas. Então, assim, as cidades interioranas, elas têm essa grande vantagem por conta do número de pessoas ser menos, né? As pessoas têm mais a proximidade umas com as outras, porque como é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem com mais frequência, se comunicam com mais frequência, certo? Sem falar também que o comércio, né, dessas pessoas que moram no interior não é tão frequentado como é o comércio de uma pessoa que mora na cidade urbana. A gente sabe que nós residimos numa cidade urbana, né? Nós temos o centro da cidade, eu acredito que você já deve ter até ido com a sua mãe, ou até com algum parente seu, né? Deve ter visto lá como é o movimento das pessoas no comércio, né, da cidade urbana. É bem intenso, o fluxo de carro também é bem grande, então o comércio da cidade urbana é totalmente diferente do comércio da cidade interiorana, por conta do número de pessoas que é pouco, certo? Aí já gera um pouco mais para as pessoas trafegarem aí, né, e se comunicarem também. Então, assim, sobre os nossos pontos, né, de cidade, metrópole, a gente também tem que ter esse conhecimento de que é nosso direito, né, ter um local para residir na nossa cidade, né? Hoje em dia tem essa diferença de classe social, né? Nem todo mundo consegue residir em um local adequado na cidade urbana, né? Temos aí o conhecimento de pessoas que são carentes, que residem em favelas, né? Cidades mais humildes, locais mais humildes, né? Sem saneamento básico, sem segurança. Então, infelizmente, nem todo mundo tem direito, né, a ter um local adequado para viver, né? Mesmo assim, nós que residimos em locais já mais aconchegantes, nós também temos que zelar por esse local, certo? Como é que a gente pode zelar por esse local? Primeiramente, né, ter um asseio do local onde nós estamos trafegando, a questão de jogar o lixo no chão não é legal, certo? Dentro dos rios, pichar, né? Hoje em dia tem pessoas que, né, que picham os muros, destrói o patrimônio público, né? Não só os bandos, como também algumas pessoas, até próprios cidadãos também fazem esse tipo de vandalismo nos locais públicos, né? Achando que, porque não é meu, não sai do meu dinheiro, aí não tem aquele respeito pelo espaço público, né? Sabendo ele que ele também vai usufruir daquele espaço. Então, a gente também tem que ter essa obrigação, tem que ter essa consciência para poder zelar pelo nosso espaço público, certo? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os municípios, né? O município, ele já é uma área da prefeitura, né, onde ele fornece um bom desenvolvimento da urbanização através também dos serviços públicos municipais, né? Os municípios, né, apesar de ser fora da nossa cidade, ele também tem que oferecer a coleta de lixo, a iluminação pública, o saneamento básico, as escolas, né, centros esportivos, né, como praças, teatros, etc. Então, o município, apesar de ser fora da nossa cidade, ele também tem que oferecer esse tipo de serviço público para as pessoas, certo? Não é porque está fora da nossa cidade que quer dizer que o município não tenha também tenha direito a essas regalias, não, tá bom? Agora a gente vai aqui conhecer um pouquinho, a gente vai refletir aqui um pouquinho sobre essa questão da nossa cidade, né? A gente está aqui entrando nessa crise, né? Nesse auge de pandemia, né? Infelizmente, as pessoas na nossa cidade não estão tendo consciência ainda sobre como deve se portar, né? Sobre essa questão de retomar suas atividades. Então, assim, é dever nosso também zelar pelos outros, né? Por questão da nossa segurança social, né? A nossa cidade, ela foi uma das que foi mais afetada, né? Aqui
no nosso país, né? A nossa cidade, a nossa região foi uma das mais afetadas. Eu acredito até por falta também de conscientização das pessoas. Então, vai aqui um pedido meu para você, em casa converse com a mamãe, peça para ficar em casa, continue ainda se isolando, né? Evite aglomerações, continue com a higiene pessoal, para ver se a gente reduz o máximo possível de vítimas, né? Que está aumentando cada vez mais, infelizmente, né? E, então é isso, que ficamos com Deus e até a nossa próxima aula, e se Deus quiser, nós iremos retomar as nossas atividades presenciais.